No programa de hoje, nós vamos falar sobre o comportamento infantil e como impor limites na educação do seu filho. O nosso tema é limites na medida certa. Decifrar comportamento infantil não é tarefa fácil para os pais. A busca por respostas costuma esbarrar na maneira com que eles criam os filhos, na quantidade de nãos que conseguem dizer a eles, nos limites que são capazes de impor. Muitas vezes, adultos intuem como devem agir, mas o medo de frustrar as crianças acaba resultando em resignação. Realmente, crianças têm atitudes padrão em cada fase da vida, mas isso não significa que os adultos tenham de acatar ordens e aceitar todos os ataques como naturais no processo de desenvolvimento. O que fazer quando seu filho morde o amiguinho, dá tapas em você ou se atira no chão e começa a gritar? Muito bem, a ideia clara é sempre optar por colocar limites, sem agressão, mas com firmeza. Mas como fazer isso de maneira eficaz? Os pais ficam por vezes perdidos em agir. Para ajudar os pais nesses momentos difíceis, convidamos profissionais na área da educação e especialistas em comportamento infantil, que sugerem alguns caminhos. Nos aguarde, já voltaremos. Programação de hoje, 12 anos com você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é limites na medida certa. E para ilustrar o nosso programa, nós temos os seguintes convidados. Aliás, agradecemos a gentileza da presença de todos aqui conosco hoje. Inicialmente, a psicóloga Franciele Sabatini, que ela é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduada pela Universidade Estadual de Londrina e mestranda em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá. Atua como psicóloga há 3 anos no Lar Escola da Criança de Maringá e também como psicóloga clínica atendendo crianças, adolescentes e adultos. Temos a educadora física Bianca Campos Lima, que é graduada e pós-graduada em Educação Física pelo Sesumar e pós-graduada em Gestão e Organização do Terceiro Setor. Atua como coordenadora dos projetos há 8 anos no Lar Escola da Criança de Maringá. E, finalmente, a professora Maria Luísa Garcia Conato, que ela é coordenadora pedagógica, pedagoga e trabalha na educação há 32 anos. Eu quero agradecer a participação de todas aqui que estão presentes, né, para focar esse tema tão atual que é dar limites na educação da criança. Programa Saúde hoje, 12 anos com você.
Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Eu ajudo a dona Flávia a fazer exercícios. Eu ajudo a Marina a se qualificar para o primeiro emprego. Eu ajudo o Dieguinho a ter todo o cuidado do mundo. Com o seu IPTU, você ajuda a Prefeitura de Maringá a realizar obras e ações que beneficiam a todos. Prefeitura de Maringá. Construindo uma cidade cada vez melhor. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. Estamos de volta com o tema Limites na Medida Certa. Eu gostaria inicialmente de pedir minhas escusas ao nosso amigo telespectador. Estou saindo de uma gripe e a minha voz não está muito bem tonalizada. Então, as minhas escusas. Muito bem, antes de iniciar as nossas perguntas, nós vamos assistir um vídeo que fala sobre os limites. Por favor. Limites. Somos as primeiras gerações de pais decididos a não repetir com os filhos os erros de nossos progenitores e com o esforço de abolirmos os abusos do passado. Somos os pais mais dedicados e compreensivos, mas, por outro lado, os mais bobos e inseguros que já houve na história. O grave é que estamos lidando com crianças mais espertas do que nós, ousadas e mais poderosas que nunca. Parece que em nossa tentativa de sermos os pais que queríamos ser, passamos de um extremo ao outro. Assim, somos a última geração de filhos que obedeceram a seus pais e a primeira geração de pais que obedecem a seus filhos. Os últimos que tivemos medo dos pais e os primeiros que tememos os filhos. Acho que nós tivemos uma ideia, acho que a respeito dos limites, né? De uma forma mais ou menos sucinta, né? Inicialmente, Franciele Sabatini, que ela é psicóloga, né? Eu gostaria, inclusive, de agradecer a tua presença aqui conosco hoje. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico hoje em dia. Bom, como nós vimos no vídeo, né, fala-se muito em limites, né? Eu gostaria que você definisse para nós o que significa. Bem, isso é importante, né, pensar a respeito. Eu acho que, conforme nós vimos no vídeo, a gente tem muito essa confusão de limite e autoritarismo, né? Então, o limite está muito mais relacionado com o cotidiano da criança mesmo, na dinâmica familiar ou na escola, como que a criança vai introjetando as regras, né? E é no dia a dia mesmo que ela acaba sabendo lidar com os seus limites, até onde pode ir ou não ir. A gente, quando aborda, por exemplo, a educação na criança, né, é lógico que depende muito da faixa etária, né? Inicialmente, vamos começar até os 2 anos de idade, daí para frente já muda um pouco a perspectiva, né? Até os 7 anos, né? Porque cada faixa tem uma maneira de agir diferente, não é? Com as crianças. Mas por que os filhos precisam de limites? Eu acho que tudo na vida precisa de limite, não é só os nossos filhos, né? Na vida que vivemos, é claro, há necessidade de ter limites, né? E a partir de que idade você deve impor os limites? Bem,
eu não vejo assim uma necessidade de definir uma idade certa, né? Conforme eu disse anteriormente, é no cotidiano que nós vamos acabando passando esse limite para as crianças. E claro que impor limites é uma forma também autoritária, assim, né, de ver essa questão. Porque eu penso assim, como, né, profissional, nós lidamos com 307 crianças, então se você for querer impor limites para eles sem debater o porquê que você está dizendo que aqui é sim e aqui é não, vai ficar bem complicado com as crianças de hoje em dia, né? Já que, como o vídeo mesmo diz, são crianças muito espertas. Bem, desde muito cedo, na dinâmica familiar, os pais têm que ir percebendo até onde pode, né, deixar o filho prosseguir ou não. Então, é um recolher um brinquedo, é organizar um quarto. Esses pequenos detalhes você já está mostrando para o filho que existem sim limites, né? Desde muito cedo, como bebê, no cuidado com a mãe, no cuidado que os pais prestam aos filhos, ali você já está mostrando certos limites. E claro que depois de uma certa idade parece que vai ficando mais complicado, né? Chega a fase escolar aí, os 5, 6 anos, aí que os pais acabam se perdendo um pouco, até onde pode, até onde não pode, qual o momento de dizer o sim, qual o momento de dizer o não. E os pais precisam ter muito ciente isso. Se eu vou falar um sim para a criança, se eu vou permitir que ela vá brincar, que eu vou permitir que ela faça, né, tal situação ali, que ela esteja inserida naquela situação e eu vou permitir, conversar com o filho por que isso. E se eu não vou permitir, também dialogar com o filho por que eu não vou permitir isso. Professora, nos dias atuais, né, os pais, tanto o pai como a mãe, hoje têm trabalhos, né, e o tempo é muito escasso, às vezes, que sobra para os filhos, né, para a educação dos filhos, né? Essa falta de tempo que existe, no caso, né? Os pais não tentam compensar com excesso de mimo, por exemplo, e acabam sendo muito permissivos? Bem, essa é uma questão muito decorrente da clínica, né? Então, essa é uma dúvida frequente que chega ao consultório. Ai, Franciele, como agir diante de tal situação? Como meu filho tem cobrado muito a minha presença, mas eu tenho uma carreira, eu não posso abandonar a minha carreira, como fazer? Eu sempre falo assim, nós não temos respostas para tudo, né? O nosso papel é fazer com que os pais também reflitam, são seres humanos, né? Então eles precisam refletir sobre a educação do filho, o seu tempo, dividir o tempo. Influencia? Claro que influencia, né? Não tem como dizer que os pais trabalhando o tempo todo, os filhos têm uma jornada de atividades também, então vai para a escola no período da manhã, à tarde tem balé, tem judô, tem inglês, então os filhos também, né, são sobrecarregados, muita atividade para fazer e no final do dia. Aí a mãe, a mulher, tem a casa também, muitas vezes para tomar conta, precisa fazer as atividades de casa e como fica o filho? Né? Então, sempre é uma questão que tem que ser debatida. Como tratar o tempo? Eu acho que é isso que os pais precisam começar a refletir. Como lidar com o tempo? E, claro, compensar a falta de tempo com mimos, apenas com presente. Né, teve um caso... não pude comparecer a uma apresentação da escola, mas fui lá e comprei a boneca que ela queria. Será que é a melhor forma de lidar com essa ausência? Então, eu acredito que os pais têm que começar a refletir como dividir, sim, o seu tempo. O filho precisa dessa presença do pai, é nesse momento que acaba sendo transitados os valores, né, da família. Então, muitas vezes é só no final do dia mesmo que a mãe tem tempo de sentar, que o pai tem tempo de sentar, conversar, interagir com o filho, brincar um pouco, fazer atividades que eles gostam, andar de bicicleta, um jogo, algo nesse sentido. O amor também excessivo também atrapalha, né? Portanto, a falta como o excesso também de amor pelas crianças também atrapalha a imposição de limites para as crianças também, né? Essa é uma questão que também precisa ser pensada, né? Nós criamos, os pais criam um filho, não pode ser numa redoma,
né? Não podemos evitar os problemas dos filhos, né? A gente precisa, as pessoas, os adultos precisam criar seus filhos de forma autônomas, né? Que eles consigam passar para os filhos, ensinar os filhos como ser protagonistas, né? Usamos muito esse termo lá onde trabalhamos, da sua própria vida, que ele consiga ter essa capacidade crítica de tomar suas decisões. Maria Luísa, a Maria Luísa inclusive é pedagoga, né? Você concorda, quando nós assistimos o nosso vídeo aí falando sobre limites, né? Questão da crise de limites com as crianças. Os pais hoje em dia estão sabendo impor limites? Olha, eu penso assim, as crianças não conseguem respeitar o limite porque não está sendo colocado o limite. Então, para mim, o limite quando a criança nasce já existe, entre aspas, né? Para as famílias que têm juízo, as crianças têm horário para dormir, para acordar, para mamar, para tudo. Aí eles vão crescendo, precisa ser colocado o limite, mas como eles estão sendo os reizinhos mandões das casas, então as pessoas não se dão conta que não tem o limite. Então, a criança só vai respeitar o limite se ele for colocado. Mas eu percebo que ele não está sendo nem colocado. E aí, ele não respeita, né? E aquela questão que foi dita também no vídeo, que me chamou a atenção, eles estão mandando, estão. É lógico que eu não gosto de generalizar, porque tem muita casa que as crianças não estão mandando, tem muitos lugares que as crianças estão tendo limite. Mas já que nós estamos falando da falta dele, né, então vamos falar dessa outra situação, quem sabe a gente possa contribuir um pouquinho, né, com as pessoas que estão passando por isso. Mas é muito claro que eles não sabem por que tem que não fazer aquilo, por que não é para fazer aquilo ou deixa de falar, de fazer. Porque assim, eu penso que o valor tem que estar sobreposto em primeiro lugar, porque o limite, ele vem da regra, e a regra, ela vem do valor. Como a família trabalha muito, como você falou agora há pouco, o senhor falou agora há pouco, o que acontece? Os pais ficam pouco em casa. Os valores estão sumindo da vida das crianças. Então, elas não sabem o que é certo e o que é errado. Aí, acontecem as coisas que nós consideramos erradas, mas que para elas não faz sentido. Porque ninguém nunca falou, ninguém... Tanto que a escola está sofrendo muito com isso. Nós estamos precisando de colocar esse chão aí, que seria os valores. Só para complementar o teu pensamento, eu me lembro que na minha época a autoridade dos meus pais era incontestável e havia limites. Isso, na segunda geração, com os meus filhos, eu acredito que também aconteceu isso, né, Michele? Também limites, e elas hoje sabem os limites. Agora, da geração dela para frente já mudou tudo. Então, é uma questão histórica, né, dentro desse contexto, né? Então, as coisas mudaram, é claro, para pior, né? Muito bem, eu só gostaria de conversar com a Bianca agora, que ela também é professora de Educação Física. É um prazer tê-la aqui conosco, Bianca. Obrigada. Igualmente. Muito bem. Você que trabalha, né, em Educação Física, com atividades para as crianças, você acredita que hoje em dia as crianças estão mais espertas e por isso elas ousam desobedecer os pais? Sim, por um ponto de vista, sim, né? Hoje se perde um pouco essa questão do brincar, né? Lá, basicamente no meu trabalho ali, a gente vê muito essa questão, as crianças hoje vêm com muitas informações, né? A gente fala da internet, da tecnologia, ela é boa até um certo ponto. Até um outro ponto, ela já não vem trazer as coisas boas hoje para as crianças. E dessa questão das crianças, não do enfrentamento da questão assim, mas a gente percebe que as crianças hoje, por elas terem esse canal, né, muito aberto de informações, elas querem, sim, eu tenho o meu direito, eu preciso disso, eu sei que eu posso fazer isso, então meu pai vai e vem de encontro com o que minhas duas colegas falaram aqui, né? A questão do limite. Então, se o pai não sabe, ou a mãe expor, né? Ó, você pode sim fazer isso, mas agora não é a sua idade, não é o tempo certo, né? Vai ter um tempo que você vai poder fazer certas coisas. E a criança, então, ela fala assim, não, eu posso fazer. Diz que é um direito da criança. Né? Então, ela chega a enfrentar, assim, os pais, educadores, e por isso que vem, né, esse desenfreio, né, dos limites, né?
Muito bem, por enquanto eu quero agradecer a participação das três, né? Acho que é muito interessante esse tema, né? Pôr limites para as crianças, isso é fundamental. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse tema no próximo bloco, né? Eu agradeço por enquanto a participação de vocês. Já então estaremos de volta. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone. A tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone. Doutora Aline Maimone. Experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta com o tema Limites na Medida Certa. Bom, continuando o nosso bate-papo, né, com a Bianca, né, Campos Lima, que ela é professora de Educação Física. Né? Qual é o papel do brincar para a criança, Bianca? Hoje, o papel do brincar para a criança, como sempre, é muito importante. Pela questão, assim, através do brincar, a gente vê que as crianças tragam assim, várias situações, né, ao decorrer dela, situações que ela vive dentro de casa, situações que ela traz da escola, né, como nós lá trabalhamos com contraturno escolar. Então, e a gente vê que perdeu um pouco desse brincar, né, dessa questão, como minha amiga diz, andar de bicicleta, vamos dar uma volta, né, no quarteirão, vamos brincar de pega-pega, vamos brincar de um jogo, sentar, você ter um tempo ali, né, com o filho. E a gente vê que hoje em dia as crianças pedem isso, né, eles pedem esse espaço para brincar.
né? Então, hoje, junto com os nossos projetos lá, a gente foca muito essa questão do lazer, do lúdico, né, do esporte, para que eles possam ter esse tempo de brincar e não brincar num jogo, né, no computador, no videogame, mas sim esse brincar no espaço aberto, né, esse brincar que eles possam retratar uma realidade em cima daquela brincadeira. Eu acho isso muito importante, né? Porque as crianças de hoje em dia só pensam em celular, brincadeiras, meus netos são assim, né? Celular, computador, etc. E ficam totalmente viciados. É uma coisa incrível, né? É como se fosse uma droga, né? Quer dizer, atrai a criança e ela não consegue ficar livre. E até uma fala deles assim, não, isso é coisa de criança, isso é coisa de criança. E eu coloco, faço eles refletir. E você hoje é o quê? Com 8, 10 anos de idade, você é o quê? Você não é uma criança, né? Você é uma criança, então você necessita desse brincar, você necessita desse espaço. A minha filha, inclusive, ela impõe limites aos meus netos, né? Tem um determinado horário, fala, agora não tem mais computador, não tem mais celular. Porque se deixar é o dia todo. E Bianca, as crianças do lar, desde muito cedo, são diferentes das que passam a primeira infância com os responsáveis? Eu penso assim, que são um pouco diferentes sim, não que elas vão ser piores ou melhores do que aquelas que têm um convívio com o pai, né, com os pais. Mas eu vejo que a questão da responsabilidade, da autonomia nessas crianças vem muito cedo, né? As nossas crianças mesmo, a gente atende de 5 a 11 anos no período da manhã. Todas essas crianças, a maioria, né, de 160 que a gente tem de manhã, a maioria, posso se dizer 120, 130 crianças, elas vêm sozinhas, de ônibus, né? Então, se elas têm essa autonomia, então eles já começam a ter essa responsabilidade, que eu chego até falar assim, por essa questão que eles não conseguem respeitar o limite, porque eles podem, né? Eles conseguem, os pais não têm aquele tempo, não, vou levar o meu filho na escola, os pais às vezes saem mais cedo do que eles, né? Então eu vejo assim, não que eles vão ser piores ou melhores, mas aqueles que convivem, têm um pouco mais assim, né, de tempo com a família, eles conseguem ter mais o valor da família, né? Os pais conseguem transmitir esse valor, o que é certo, o que é errado, e os outros já aprendem no dia a dia, né? Vai aprendendo no cotidiano, com outras pessoas, né? Com os segundos, não com a família, né? Não com o pai, mas sim na escola, no lar escola, né? Nas instituições que atendem essas crianças. Então eu vejo que sim, É interessante que você acabou de citar aí que as crianças hoje em dia elas vão sozinhas para a escola. Para a escola. Com 4 a 5 a 11 anos de idade. É incrível isso, né? Nós temos casos lá de criança de 5, 6 anos, que tem um irmãozinho de 7, 8, que quer dizer, o mais velho leva o mais novo. O que é impressionante é exatamente a evolução das crianças, porque hoje, não é, a educação hoje é diferente da educação antigamente, porque as crianças hoje são melhores que as crianças do meu tempo, né? Hoje tem o computador, a evolução, a tecnologia, né? E elas logo cedo já estão, né? Cientes da tecnologia, né? Meu neto sabe mexer melhor com o computador que eu, né? Até minha netinha, né? no celular, com 3 anos de idade, é incrível. Então, veja a evolução. E qual que é o papel, então, do lar, escola, né? Levando em consideração esses fatores, né? No desenvolvimento das crianças e adolescentes? Bom, esse ano, né, falando do Lar Escola, porque esse ano o Lar Escola completa 50 anos, né? Dia 10 de maio agora nós vamos completar 50 anos de instituição. Foi internato, né? A gente trabalhou um pouco com a pré-escola e hoje a gente trabalha no serviço de convivência de vínculos, né? Que é o que a minha amiga falou aqui também, dessa convivência, o que é esse vínculos, né? E a gente trabalha com eles nesse contraturno escolar, meio período eles vão para a escola e meio período eles ficam no Lar Escola, né? E a gente visa, assim, trabalhar muito essa questão deles, a trabalhar com as crianças, assim, tanto o seu físico, né, o seu psicológico e o seu social. Trazer para essas crianças, mostrar para essas crianças uma sociedade, uma realidade diferente do que aquelas que elas estão inseridas, né? Fazer com que elas sejam cidadãos críticos, que elas sejam, assim, conscientes dos seus direitos, né? Que nós podemos trazer também isso para essas crianças, né? Então, o nosso papel lá hoje é trabalhar com eles, dar esse espaço para que eles possam ser criança, para que eles possam ter um momento deles de brincar, para que a gente possa colocar os limites, horário de café, de almoço, a responsabilidade, né? Então, ser mais críticos. É esse o nosso trabalho que a gente vem, né, aí há 50 anos
com todas essas crianças. E que a gente tem um projeto também do adolescente aprendiz, que é encaminhar para o emprego. Então, eles entram lá com 5 anos e saem de lá com os 17, 18 anos encaminhados para o mercado de trabalho. Parabéns, então, para o Lar Escola, né, por esse trabalho importante que realiza em prol da comunidade. Gente, parabéns, eu acho que esse exemplo deveria ser imitado por todos, né? Muito bem, Franciele, bom, a gente vê hoje em dia, né, nas casas, né, que é muito mais fácil, né, quando a criança está dando algum problema, colocar na frente da televisão. Tanto é que a televisão hoje é considerado o babá das crianças, né? É uma babá eletrônica. Então, nesses casos, como é que funciona a televisão na educação da criança? Bem, muitos pais acabam utilizando esse meio, né? Então, chegam cansado do trabalho, muita coisa para fazer, coloca um videozinho lá infantil e a criança fica sentada ali na frente, ou coloca num canal ali e deixa a criança sentada ali para não incomodar, né? Já ouvi essa palavra. Então, influencia muito na educação da criança, né? Claro, se é um vídeo, algo que vai acrescentar, ainda a gente releva, tudo bem. Mas se deixa apenas, querendo ou não, a gente sabe o quanto a mídia influencia na educação, né? Então, o que o seu filho está ouvindo? O que o seu filho está vendo? Né? Será que os pais hoje em dia estão tendo esse cuidado? Né, do que o meu filho assiste, do que o meu filho vê, né, tá tendo essa discussão sobre internet. O que o meu filho está vendo na internet? Tem que existir um momento de dizer não. Com toda certeza. Bom, vamos conversar agora com a Maria Luísa, né, que ela é pedagoga, né? Bom, comportamento, valores familiares, né, com relação ao problema de comportamentos delinquentes, né? A família tem um papel fundamental nesses casos, né? Eu considero que sim. Cada filho, ele é de um jeito, né? E os pais também mudam no transcorrer da vida deles. Eles vão amadurecendo, vão crescendo, vão aprendendo a ser pais, e enfim. Eu considero que mesmo os filhos difíceis, que existem filhos difíceis, eles precisam de pais que tenham uma identidade forte, que saibam exatamente o que ele quer para a vida da família e dos filhos. Porque quando ele tem claro o que ele quer, ele tem menos insegurança para dizer os nãos e os porquê não, né? Porque nem sempre, eu penso assim, para a criança pequenininha, não é não. Para uma pessoa maior, que é um filho mais adolescente, o não, ele tem que ter um sabor de sim, embora tenha que ser firme. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, eu digo, agora não, você não vai andar descalço, vamos supor. Peguei um exemplo bem simples, mas assim, por quê? Tá frio, mas em um outro momento você vai poder fazer isso. Então, é um não com cara de sim. Então, quer dizer, não é que é não para a vida toda, sabe? Então, tem que... quando eu falo em canal de comunicação, pensando na música, né? Ah, pai, você gosta da música tal? Não. Pronto. Então, fecha o canal de comunicação. Então, a gente tem que falar, olha, eu não gosto muito da música, mas daquela melodia eu acho super bacana, sabe? Então, tem que tentar encontrar pelo menos uma coisinha para você fazer parte do mundo dele, porque senão você fecha mesmo. E aí ele se isola, né? Ele já se isola pela televisão do quarto, pelo telefone que ele liga, por tudo que ele tem individual, né? Então, nós fazemos esse distanciamento, porque ele, quando é pequeno, ele não pede essas coisas. A gente coloca, vai decorar o quarto, a gente coloca tudo. E, ao mesmo tempo, a gente está fechando isso. Agora, imagina, eu acho que já vai abrindo esse individualismo, esse pensamento sozinho, esse crescimento vai saindo só por si, porque a pessoa cresce quando ela está do lado de outra pessoa. Sempre ele precisa de mais um para ele se posicionar. Agora, se ele vive muito só, então eu não tenho como ter um parâmetro de saber se eu estou mal ou estou indo bem, se eu não tenho uma outra pessoa. E como ele vive muito isolado, né? Então, eu penso que a criança sozinha, ela vai tendo pensamentos que não são tão bons, não tem ninguém para corrigir.
E aí já vai começando a ficar com aquele jeito tirano. Se a família fica com receio, ele vai ficando mais tirano, mais. E para chegar numa delinquência, não tá difícil. E o que é pior, sabe? Quando uma mãe, um pai vai se queixar da criança, que é difícil, geralmente as pessoas, elas não ajudam. Elas dizem... Ah, você precisa de denunciar no tutelar, você precisa sempre coisas ruins para o filho. É muito interessante essas ponderações que você fez e que você colocou limites, né, na educação dessas crianças e adolescentes. Eu acho que isso é fundamental. O que falta logicamente, em casa, né? Se os pais em casa sabem pôr limites, né, na escola também eles terão limites também. Eu acho que uma coisa depende da outra, né? É interrelacionada, né? Muito bem, eu só gostaria de lembrá-los que nós temos um bloco de saúde mental e cuja responsabilidade é da psicóloga Michele Maimone. E durante a semana nós tivemos várias perguntas, entre elas, como explicar a morte para uma criança, né? É um tema bem interessante. Agora vamos ouvir as explicações que a Michele nos dará a respeito desse tema. Com você, Michele. Olá, Dr. Nelson. É um prazer estar aqui novamente respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Eu acredito que nós temos que lidar com mais naturalidade em relação à morte. Antigamente, realmente, a morte era vista como algo natural, como parte da vida. As pessoas eram veladas em casa, se acompanhavam esse morto, né? As doenças também, as pessoas ficavam doentes em casa. Hoje em dia, com essa cultura da UTI, a pessoa fica doente, ela é isolada da família, ela morre longe dos entes queridos, e aí a gente acha que a gente não deve contar para a criança, que a criança ela tem que ser poupada disso. Eu discordo plenamente. Eu acredito que nós temos que informar a criança sempre da verdade. A criança deve saber que uma pessoa está doente, que essa pessoa vai morrer, que você não vai ver mais essa pessoa, que não tem como você falar com ela. Ela tem que ser informada disso. E se vier a óbito, falecer, eu acredito também que nós temos que levar as crianças sim no velório, as crianças têm que participar e depois ir ao enterro. É importante para que elas possam elaborar o luto e a perda. Se você priva a criança disso, ela não compreende esse processo. Um exemplo que eu vejo hoje em dia é quando um cachorrinho morre. Muitos pais, por amarem tantos filhos, privam o filho de lidar com esse processo natural da vida. Então, não, o cachorrinho desapareceu ou o cachorrinho foi para um outro lugar e compra um outro cachorro. Até com bichinho de estimação, nós já devemos estar mostrando para a criança, desde pequenininha, que a morte faz parte da vida. O cachorrinho morreu, você vai sempre lembrar, vai ter uma foto, esperar o tempo para elaborar aquela perda, depois comprar um outro animal de estimação ou adotar de preferência. Então, eu creio que nós devemos lidar com naturalidade e mostrar para as crianças desde o começo que a morte faz parte da vida e assim as crianças não ficarão traumatizadas quando um evento desses acontecer na sua família, porque é óbvio que vai acontecer na família de todo mundo. Obrigado, Michele, pela sua participação, elucidando um assunto tão interessante, né? Eu quero agradecer, né, a participação da Bianca, né, Campos Lima, que é professora de Educação Física. Foi muito interessante as tuas ponderações, né? E parabéns mais uma vez, né, ao Lar e Escola, né, para a brilhante atuação. Muito obrigada a vocês também pelo convite, né? E eu quero dizer aqui que o Lar Escola está também à disposição, quando precisarem, estamos lá à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Muito bem, nós estamos indo para o nosso intervalo com o tema Limites na Medida Certa. Saúde hoje, 12 anos com você. Nas Óticas Diniz é tão barato que até a concorrência quer comprar e revender. Tudo com até 60% de desconto em armações e óculos solar. Repetindo, toda loja com até 60% de desconto em armações e óculos solar. E mais, você participa da promoção 20 anos, 20 carros. Óculos com 60% de desconto e sorteio de 20 carros zerinho. Só na maior rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz.
A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Eu ajudo a Fernanda a ter segurança no trânsito. Eu ajudo a Cristina a acompanhar bem sua gravidez. Eu ajudo a Eduardo a ter ensino de qualidade. Com o seu IPTU, você ajuda a Prefeitura de Maringá a realizar obras e ações que beneficiam a todos. Prefeitura de Maringá, construindo uma cidade cada vez melhor. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta com o tema Limites na Medida Certa. Já temos uma ideia a respeito das entrevistas anteriores, né? E falando de limites e punição. Agora, punição não significa impor limites. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? É importante que quando a criança faz alguma coisa que não agrada, ela tem que ser corrigida, mas com amor, com atenção, né? A criança não pode, né, ter um comportamento diferente desse que os pais têm. Muitas vezes acontece, por exemplo, né, quando o indivíduo está dirigindo, né, e alguém lhe fecha no trânsito, né, a primeira intenção qual é? Né? É reagir, xingar o outro motorista. Não é assim, bem assim que a gente tem que fazer também com as crianças, né? Eu quero agora, nós temos uma nova convidada, né, que é a advogada Amália Regina Donegar. Amália, é um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer, eu agradeço o convite. Muito bem, só vamos relatar um breve currículo da Amália, né? Lembrando que ela é formada em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, é professora assistente do Departamento de Direito Público da Universidade Estadual de Maringá. Ela é advogada do Poder Executivo do Estado do Paraná, coordenadora do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude da Universidade Estadual de Maringá. Bem-vindo, então, ao nosso programa, né? Bom, voltando à nossa psicóloga Franciele, como podemos estabelecer limites nas crianças e adolescentes hoje em dia? Quais são as melhores formas de correções? Como as regras devem ser colocadas, Franciele? Bem, essa é uma questão assim, que tem que nos fazer refletir, né? Os pais, como eles querem que os filhos aderem às regras? Né? De que forma? Porque você vai estar passando um limite para o seu filho, você vai estar passando valores, você estará educando o seu filho. E como que ele vai introjetar isso? Né? Então, os pais têm que ser muito firmes naquilo que eles querem. É uma discussão que nós diariamente temos lá onde trabalhamos,
porque assim, não, né? Não por causa disso. Aí o pai tá cansado, o dia a dia, não. Aí mais uma insistência do filho é sim, né? Então você está mostrando para o seu filho que, dependendo da forma que ele agir, ele vai conseguir o que ele quer. Então sempre dialogar em casa, o pai, a mãe, para não haver essa confusão de ideias, né? De como passar um limite para o filho. Eu falo alguma coisa como mãe, o pai vai lá, vai falar com a sua mãe, né? O pai está cansado, o dia a dia foi corrido, fala com a sua mãe, não quero me intrometer nisso, nessa briga de vocês. Então sempre está muito bem acordado em casa como passar os limites para os filhos. É interessante lembrar também que tem alguém que atrapalha na educação dos filhos, que são os avós, né? Geralmente, os pais impõem os limites, os avós estragam, né? Esse é um problema, né? Mas quando trata-se de educar a criança, a palmada tem mesmo a função educativa? Porque, geral, a Michele, inclusive, psicóloga clínica, já participou conosco aqui desse tema, né? Palmada educa, né? Quer dizer, o que você acha a respeito disso? Bem, esse é um tema muito polêmico, né? Sempre tem sido comentado na mídia, pode dar uns tapas no filho, não pode. A palmada existe, né? Claro, isso aí já vem historicamente, o pai dá um tapa, a mãe dá um tapa. O que eu acho que nós precisamos começar a pensar, como isso está sendo passado, né? Como eu disse anteriormente, como eu quero que o meu filho introjete uma regra? Vai ser de uma forma agressiva? Né? Talvez eu estou cansado, sem paciência, o filho faz uma coisa, é muito mais fácil eu ir lá, dar uma palmada, gritar, ser agressivo com o filho do que sentar e conversar. Né? Então eu percebo assim, os pais hoje em dia têm que começar a perceber como educar o filho. Será que a palmada realmente educa? Né? Será? Talvez na medida certa, num limite, igual, né, um limite na medida certa, não sei, isso é algo para a gente refletir. Mas a agressividade gera agressividade, isso com toda certeza. Muito bem. Amália, a punição física está de acordo com a lei? Não, a lei não prevê a possibilidade de que os educadores, na condição de pai, responsável, tutor, imponham violência física contra seus filhos. No entanto, há um espaço de atuação que a própria lei admite no dever de educar. Então é um dever ou um direito, mas que deve ser exercido pelo pai. A Constituição diz claramente que é dever da família, do Estado e da sociedade garantir todos os direitos à criança e ao adolescente, daqueles mais essenciais até outros nem tanto, mas de mesma valia, que são saúde, vida, educação, mas também protegê-los com absoluta prioridade contra toda forma de violência e opressão. O Código Civil estabelece que é responsabilidade dos pais criar e educar os filhos menores. E também estabelece como um parâmetro que aquele que se utiliza de meios violentos e não moderados, ele pode vir a perder o poder familiar sobre este filho. Então, nessa perspectiva, o educar passa por uma dose certa e a metodologia certa de se empreender essa educação. O Código Penal, por sua vez, estabelece que impor maus tratos, expondo a perigo a vida ou a saúde daquele que está sob nossa responsabilidade e sob nossa educação, importa em crime de maus tratos, né, com penas que vão de 1 a 12 anos, penas de prisão. Esse emaranhado de normas nos faz supor e deduzir que o dever de exercitar o poder familiar e a educação moderada dos filhos é uma imposição legal. É uma imposição legal. Todo pai, assim como o Estado e a própria sociedade, tem o dever de exercitar essa atribuição. Mas tem que fazer isso de maneira moderada, né? E a grande dúvida, muitas vezes, no ponto de vista jurídico, qual é o limite da moderação. Até onde o pai pode impor castigos sob o pretexto de estar exercendo o seu dever de educar. Esse parâmetro nós não temos pela lei, né? Temos, por outro lado,
medidas que já foram tomadas em casos semelhantes, que nós chamamos de jurisprudência, e que servem de parâmetro para esse limite de moderação. E aí os tribunais confirmam que o limite a ser estabelecido neste rigor do castigo, e muitas vezes até mesmo na imposição de algum castigo físico, ele deve ser exercitado em conformidade com a cultura daquela sociedade. Qual é o limite da cultura que todos vivem? Porque é óbvio que em alguns ambientes sociais, alguns castigos físicos são mais admitidos e outras culturas sociais, o castigo físico é menos admitido. O sistema jurídico estabelece medidas para se aplicar em relação àqueles que venham a praticar o castigo imoderado, mas também estabelece e prevê medidas para aqueles que são submetidos a esses castigos imoderados, que são os filhos ou aqueles que aqui estão sob a responsabilidade. E assim o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece as medidas de proteção, que vão desde o encaminhamento à escola, ao atendimento psicológico, médico, ao encaminhamento para toxicômanos, até mesmo a entrega dessa criança a um lar substituto, né, a um abrigamento institucional, que são medidas que muitas vezes são um pouco mais, impõem um rigor maior, mas porque é necessário excluir esse jovem do ambiente familiar que está sendo maléfico a ele. Amália, e com relação à lei da palmada? Existe um projeto de lei que tramita pela Câmara, que visa tratar mais especificamente deste modo de educar, né? Impedindo que se venha a praticar castigos físicos contra os filhos. A verdade é que nós já temos normas suficientes para trabalhar com essa perspectiva. Já temos informações suficientes no ordenamento jurídico que nos permitam compreender qual é a dinâmica e o limite que se deve estabelecer na educação dos filhos. O que deve prevalecer, sem sombra de dúvida, é o bom senso, é a moderação, é o amor, o afeto, o respeito ao princípio da não violência, que mais do que toda norma vai funcionar melhor. Bom, eu quero agradecer a presença de todas aqui, foi muito interessante, né, a participação. É lógico que é totalmente impossível esgotar esse assunto em tão pouco tempo, né? Quer dizer, nós não falamos sobre outras formas, né, de educação, né? Não citamos aqui sobre o bullying, se bem que nós já temos, inclusive, um programa sobre isso, né? Que é a violência que a criança sofre na escola, né? Mas já foi comentado no programa anterior. Quero agradecer então a presença de todos, né, e a participação que tiveram aqui conosco. Nosso muito obrigado para as três, né? Gostaríamos de lembrá-los agora que nós temos um novo espaço no nosso programa, né, que é a Agenda Cultural da Semana. Por favor, agora, fique com a nossa agenda.